A santa paz de Deus. Tudo bem com o irmão? Tudo bem com a irmã? Estou aqui pensativo. Você também deve estar pensativo. O que será que aconteceu para o presidente da CCA, que tinha voltado para a congregação, retornar para a CCA, e agora? Como que vai ficar a situação? Muitos vídeos pelas redes sociais estão dizendo que vai ter uma fusão entre as duas igrejas. Que elas vão ser uma só, que a CCA vai ser CCB, que vai misturar e tal. Irmãos, como muitos irmãos sabem, eu fui cooperador oficial na CCA. Já não estou mais lá. Hoje eu congrego aqui com vocês pelo YouTube, pregando a palavra de Deus e falando de vários assuntos pelo YouTube, pelos vídeos. E vocês que me acompanham sabem disso. Então eu tenho experiência pouca. 3 anos eu passei na CCA. Mas eu posso dizer o que pode acontecer no futuro. Não vai ter fusão, tá? A CCA não vai virar CCB, porque o nosso querido irmão Samuel, ele, quando saiu da congregação pela primeira vez, surgiu uma vertente, surgiu um pensamento de resgatar as almas que estavam perdidas, que estavam paradas, que estavam sem liberdade, músicos, organistas estavam sem tocar, irmãos que eram no ministério da CCB que estavam parados. Então essa era a visão dele. Uma igreja um pouco diferente da congregação, para buscar essas almas que estavam perdidas, que estavam paradas. E assim começou o ministério de Jandira. E aí, como Jandira era o nome da cidade de Jandira, a igreja não tinha uma identidade própria, segundo ele, mas ela seguia os mesmos rudimentos, ela seguia a mesma doutrina da congregação. Só mudou que ela absorvia os irmãos que estavam parados, trazia de volta, dava liberdade para os irmãos novamente. Mas o irmão Samuel não se contentou só com isso. Ele queria algo diferente. Algo que agregasse, chamasse mais povos de outras tribos, outras línguas, vamos dizer assim, povos de outra denominação, que também estavam parados. Então ele agregou no ministério de Jandira alguns costumes da Assembleia de Deus, Deus é Amor, outras igrejas. E aí entrou um conflito entre a Irmandade, que já estava no ministério de Jandira. Então decidiram-se por bem ter um novo nome, CCA, Congregação Cristã Apostólica, e ter uma identidade própria, diferente da CCB. Só que não tão diferente assim, mais ou menos diferente. Quem entra na CCA vê que é parecido com a congregação, mas durante o culto, cada um faz conforme sentir. Se uma irmã sentir de louvar a Deus, ela vai lá, pega o microfone e louva, né? Na hora da palavra, tem culto para as irmãs pregam a palavra. Entre eles e Deus. Mas, irmãos, a verdade é o seguinte: CCB continuará sendo CCB, CCA continuará sendo CCA. Não vai ter fusão, não vai ter vertente. O irmão Samuel Trevisan reassumiu a presidência da CCA e vai dar continuidade. Há pouco, seu filho, que estava na presidência, falou que a CCA está descentralizando. O que é isso? Não vai ser igual a CCB que o Braz comanda a região, depois as regiões comandam as outras igrejas. Não. Cada local que tiver o nome Congregação Cristã Apostólica pode fazer do jeito que sentir. O ancião que toma conta daquele lugar. Um exemplo.
Bahia. Congregação Cristã Apostólica na Bahia. Se o irmão quer colocar lá um conjunto de um coral, igual tem na Assembleia de Deus, um círculo de oração, que algumas irmãs cantam juntas como um coral, oram, ele vai poder pôr. Isso não quer dizer que São Paulo, Minas Gerais, o Brasil todo vai ter que ter. Não. Cada região faz conforme o seu sentimento dentro da palavra. Agora, se o irmão da congregação tiver a cabeça fechada, a mente fechada, em cima da doutrina de usos e costumes, não vai ficar. Por quê? Quem é da congregação não aceita que tenha um coral dentro da igreja. Quem é da congregação cristã no Brasil não aceita que tenha uma bateria dentro da igreja. Uma irmã cantando um louvor gospel solo na igreja. Que levante do banco e bata a palma. Não vai aceitar. Então fique na CCB. Fique lá. Do jeito que você sempre ficou. Agora, se você veio de uma outra denominação, ou veio do mundão, e sente de ficar ali, glória a Deus, você vai servir o mesmo Deus. A doutrina de usos e costumes foi posta por homens, visando a ordem na igreja. Quem colocou o horário de 1h30 nos cultos? Foi o homem. Quem que colocou irmã de um lado, irmão do outro? Foi o homem. Então, a doutrina de usos e costumes. Não foi Jesus que falou que a irmã tem que sentar do lado do irmão do outro. Foi o homem. O anjo da igreja. Ah, mas não foi inspirado por Deus? Sim, foi. Deus inspirou Abraão, Deus inspirou Isaac, Deus inspirou Jacó, Deus inspirou Davi, Deus inspirou o apóstolo Paulo. Deus me inspira aqui falando com você. E Deus te inspira também a trabalhar na obra. Então esquece esse negócio de CCA, CCB, CCMJ, esquece. E você está bem na CCB? Glória a Deus, fique lá. Você está bem na CCA? Glória a Deus, fique lá. Está bem na Assembleia de Deus? Glória a Deus, fique lá. Porque diz a palavra que João viu no último dia uma multidão de várias tribos, várias línguas. Não foi só os da CCB. O céu não é só para a CCB. Quando Jesus subiu e os discípulos ficaram olhando, ele falou: Galileus, os anjos falou, por que estáis olhando tanto para o céu? Jesus falou para os discípulos: vou preparar moradas para vós, para vocês. A nossa morada está lá, irmão, minha irmã. A nossa morada está lá. Tanto faz se você é da CCB ou de uma outra igreja que serve Jesus Cristo, que anda segundo a palavra, o seu lugar está lá. O teu nome está escrito no livro da vida. Para de defender placa de igreja como se defende partido político, como se defende time de futebol. Para! Não se defende placa de igreja, irmãos. Porque se placa de igreja fosse tão importante, estaria para dentro da igreja e não lá fora. Se placa de igreja fosse tão importante, Jesus Cristo tinha falado: vem pela igreja tal. Não, ele disse: vinde a mim. Vinde a mim. E Jesus falou: ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Entendeu, meus irmãos? Se entendeu, glória a Deus. Se não entendeu, glória a Deus, eu vou orar por você para que Deus te dê o entendimento. Porque um dia eu pensei assim. Quando eu fui chamado na congregação, quando eu desci as águas no Santo Batismo em 1999, 29 de agosto de 1999, 22 anos se passaram. Mas pela caminhada,
Deus me esclareceu e está te esclarecendo também. Deus muda a lei, Deus permite coisas na nossa vida. Quem que imaginaria que as igrejas iam fechar por algum tempo? Que nós ia ter que viver do que nós ouvimos? Eu remoí palavras da minha mocidade, que eu ouvi na minha mocidade. Até hoje eu lembro. E Deus me visita. Então sirva a Deus com alegria. É na CCB, é na CCA, é na Primitiva, é na Assembleia Cristã. Deixa os irmãos trabalhar, deixa. Segue você o seu caminho, que é Jesus Cristo. A graça é Não. A CCB é um lugar que Deus preparou para você se ajuntar com os outros irmãos e adorar a Deus. Tendo doutrinas e costumes que foram colocados por homens, visando estar ali na santidade, no cuidado, sem escândalo. Tá bom? É por isso que tem as doutrinas. É por isso que se colocam ensinamentos, para mandar de não dar escândalo. Mas são dogmas e paradigmas humanos. Não ignore, siga como está na palavra. Tá bom? Deus abençoe. Se inscreva nesse canal. Continue ouvindo as palavras. Deus abençoará muito a sua vida. Mais ainda. E a minha também. E de quem ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, nos 4 cantos da terra. Porque isso não vai parar. Tá bom? Não vai parar. Deus nos abençoará. Fique na santa paz de Deus e que Deus te abençoe. Amém.